Feche os seus olhos agora. Nesse mesmo espírito. Mesmo aí na sua casa, mesmo aí na sua sala, no seu quarto, aonde você estiver. Comece a falar com o Senhor, como Leônidas cantou. Mesmo que passemos por dificuldades, mesmo que passemos por situações difíceis, o Senhor está sentado no trono. Ele tem o governo e o controle de todas as coisas. Senhor, nessa noite, nós entregamos o nosso ser ao Senhor. Nós entregamos as nossas preocupações ao Senhor. Deus, entregamos a nossa vida. Pedimos ao Senhor que o Senhor tome o controle das nossas vidas. Deus, ainda que cansados, ainda que sobrecarregados, o Senhor é aquele que traz alívio. O Senhor é aquele que traz descanso. O Senhor é aquele que traz a paz. Por isso eu peço que o Senhor alcance a cada pessoa que está ouvindo. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós confiamos no Senhor. Por isso nós não somos abalados. Porque acreditamos que o Senhor está no controle. O Senhor é aquele que está conosco. Deus Emanuel. Aquele que não deixa nós sozinhos um só dia sequer, Pai. E com esse coração nós queremos te louvar nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu irmão. Paz do Senhor. Essa noite gostaria de compartilhar algo muito especial com você. Algo que Deus já tem falado comigo há alguns dias. E eu espero que o Senhor toque no seu coração também. Amém? Hoje nós vamos falar a respeito de como lidar com a crise. A crise tem nos assolado. A crise tem sido pegado todo mundo, né, nesses dias. Mas como lidar com ela? Nós temos vivido momentos tão difíceis como sociedade, né? O nosso contexto mundial tem vivido uma crise. Não só financeira, onde pessoas têm perdido seus empregos, têm ido à falência com as suas empresas, têm ficado sem dinheiro até para comprar uma mistura e têm dependido de ajuda de pessoas. Mas também nós estamos vivendo uma crise na nossa saúde, onde muitas pessoas têm morrido, muitas pessoas têm adoecido. Mas uma crise que eu gostaria de falar nessa noite é a respeito da crise nas emoções. Apesar dessa situação tão difícil, nós podemos nos manter firmes emocionalmente e espiritualmente, crendo que Deus está no controle. Nós temos vivido uma situação onde a nossa vida parece estar suspensa. O nosso chão foi tirado. E nós muitas vezes nos encontramos numa situação em o que eu vou fazer da minha vida? Como vai ser o meu dia de amanhã? O que eu vou dar de comer para os meus filhos? Será que eu vou estar empregado? Será que eu posso pegar essa doença e morrer? Será que algum familiar meu pode pegar essa doença e morrer? Ou seja, são muitos questionamentos que nós temos. E tem se instalado não só uma crise financeira, não só uma crise na saúde, mas uma crise na saúde emocional das pessoas. E isso tem abalado muitas pessoas. E eu gostaria de ler aqui uma pesquisa que foi feita em 2020. Fala assim: no Reino Unido, o número de suicídio entre jovens aumentou 12,5%. E entre pobres e imigrantes, 10,3%. Nos Estados Unidos, teve um aumento de 30% de pessoas que
cometeram suicídio ou sofreram algum tipo de overdose. Aqui no Brasil, cerca de 65% da população terá algum impacto emocional depois dessa crise. 4 em cada 10 pessoas passarão pelo processo de luto. Ou seja, contando a população aí do Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas vão passar pelo processo de luto. Por que eu trouxe esses dados aqui para vocês? Porque nós estamos cada dia mais num contexto difícil. Cada dia mais as pessoas olham e não vê mais solução. E elas olham para um lado, crise. Olham para o outro, crise. E o que fazer diante disso tudo? Eu não quero trazer um pessimismo para o seu coração, mas eu quero trazer a realidade. A Bíblia nos diz, em Mateus 24, que o fim está próximo. Que no fim haveriam dores, haveriam dificuldades. E muitas vezes isso nos assusta. Porque quando a gente pensa no fim, a gente pensa em algo ruim. A gente pensa, meu Deus, o que vai ser? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o céu? O que vai ser da minha vida? E se eu morrer? Quando na verdade, irmãos, nós como cristãos deveríamos ansiar pelo dia do Senhor. Não deveríamos ter medo da morte, porque sabemos que depois da morte a nossa vida realmente começa. A alegria será plena, será eterna. E muitas vezes nós olhamos para a situação aqui, nos apegamos a essas coisas, esquecendo que a eternidade é muito melhor. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu lia a Bíblia e chegava em Apocalipse e eu não lia. E isso sempre. E depois que eu realmente tive um encontro com o Senhor, né? Eu comecei a ver Apocalipse de uma forma diferente. Que o fim não era tão ruim. Que o fim não era tão desastroso. Pelo contrário. Eu comecei a olhar não as dores, não as angústias que haveriam no fim, mas que Deus estaria preparando morada para nós. Essa deve ser a certeza no nosso coração. Amém? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ligasse a sua Bíblia em Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 4. Fala assim: alegrem-se sempre no Senhor. Digo outra vez, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Aqui Paulo, ele estava numa situação muito difícil. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso numa prisão em Roma. E diferente dos tempos atuais, o prisioneiro ele não tinha alguns benefícios, como por exemplo, a ajuda de custo do governo. Ele estava preso e Paulo ali, ele tinha que se manter. Se ele quisesse comer, ele tinha que ter dinheiro. Mas é engraçado porque ele estava preso, ele não tinha trabalho, né? Então ele dependia de favor de pessoas, de ofertas. Por isso que Filipenses ele fala nessa carta, ele agradece os irmãos pelas ofertas, porque eram as ofertas que mantinham Paulo. E outra coisa que Paulo não tinha na prisão era auxílio médico. Se ele ficasse doente, o governo não mandava nenhum tipo de assistência para ele. Ele teria que bancar do bolso dele. Ou seja, ele estava numa situação muito difícil. Ele estava numa situação onde ele dependia totalmente do Senhor. E aí, nesse versículo, ele encoraja os irmãos de Filipos, falando: se alegrem no Senhor.
E eu fiquei pensando a respeito disso. Eu falei, como pode? Paulo está preso na situação que ele está e ainda encorajar os irmãos, se alegrem. E aí Deus começou a falar comigo. Falou, Damares, a sua alegria não tem que depender de circunstâncias. Não tem que depender do seu contexto, onde você está inserida, de crise, de pandemia. A sua alegria está além. Você pode sofrer nessa vida, mas a sua alegria está, como diz aqui, perto está o Senhor. Ou seja, na vinda de Cristo. Na vida que eu terei após a morte ou a vinda do Senhor. E muitas vezes nós olhamos para esse contexto, eu acredito que você, como eu também, se entristeceu muitas vezes. Essa semana fez 1 ano que nós estamos na pandemia. E muitas vezes meu coração se entristeceu. Meu Deus, que situação difícil. Eu tive parentes que foram acometidos pelo coronavírus. Eu também. Em alguns momentos eu falei, eu não vou conseguir. Eu me entristeci, eu me abati. Mas aqui Paulo nos exorta falando, se alegrem. A sua alegria está no Senhor. Vai além de circunstâncias. E ele continua falando, que a moderação de vocês sejam conhecidas por todos. Ou seja, o que significa essa moderação? Essa palavra moderação, ela não tem uma tradução, nem no grego, nem no português. Eles tentaram aproximar. Mas aqui essa palavra moderação significa que você tem que ir além da justiça, fazer além daquilo que é justo, que a lei diz para você. Ou seja, além de nós nos alegrarmos, nós precisamos fazer além daquilo que é certo. Que todos olhem para nós e nos enxerguem como moderados, como justos. É isso que Paulo está nos ensinando nesse versículo. Aqui, um exemplo muito claro de moderação é Jesus. Jesus, naquele versículo, naquele capítulo de João 8, quando ele se encontra com aquela mulher adúltera e todos queriam apedrejá-la. O que era certo fazer naquele momento? Apedrejá-la. A lei dizia que ela precisava ser apedrejada. Mas Jesus agiu acima da lei. Ele foi além. Ele agiu com misericórdia. E é esse sentido que essa palavra tem. Que sejamos esse tipo de pessoas no meio do caos. Porque o Senhor está vindo. A vinda do Senhor está próxima. Amém? No versículo 6, fala assim: não fiquem preocupados com coisa alguma. Em algumas traduções fala, não fiquem ansiosos com coisa alguma. Mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus o pedido de vocês, pela oração, pela súplica e por ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Paulo aqui continua falando, além da alegria que nós devemos ter, não diante dessas coisas, diante de circunstâncias, mas além disso, nós devemos não ficar ansiosos, não andar ansioso. Nós ficamos ansiosos por muitos motivos, né? Muitas vezes nós andamos ansiosos. Mas Paulo nos alerta, não andem ansiosos. O que significa andar ansioso? Significa você ter uma vida de ansiedade. E essa palavra ansiedade aqui, ela significa estrangular até perder o ar. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Existem situações na nossa vida que vêm para estrangular a nossa vida, o nosso coração, que parece que nós vamos perder o ar. Outro sentido dessa palavra também é puxar em direções opostas, ao meio, como se fosse partir. Você fica dividido. E é muitas vezes esse o sentimento que nós temos diante dessa situação que nós estamos vivendo.
Porque nós precisamos nos posicionar diante das situações. Ou nós somos a favor da saúde, ou nós somos a favor da economia. Nós precisamos sempre estar divididos, nós ficamos divididos. E isso começa a gerar ansiedade. A incerteza gera ansiedade. Eu não sei se você já sentiu esse tipo de ansiedade, mas é como se fechasse a sua garganta e você não tivesse como respirar. Eu já passei por uma situação assim. E aqui Paulo fala: não fiquem ansiosos. Não deixe que a situação sufoque você a ponto de tirar o seu ar. Antes, mas em tudo, como diz essa versão, sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos. Ou seja, como nós vamos combater essa ansiedade? Como nós vamos combater esses pensamentos que nos aprisionam? Colocando isso diante do Senhor através da oração. Oração é o antídoto para a nossa ansiedade. E Paulo aqui fala a respeito de 3 tipos de oração. Ele fala da oração da súplica, quando você pede algo. Quando você suplica, você geme, fala: Senhor, tem misericórdia, eu preciso de um milagre. Ele fala da oração mesmo. A oração aqui nesse texto significa adoração. É quando você adora o Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele é. Você o engrandece, independente de como está a sua vida. E com ações de graça. Nós precisamos entender isso, de que a gratidão não depende da nossa vida estar boa ou ruim. A nossa gratidão está ligada com a cruz, aquilo que o Senhor já fez por nós. Mesmo que passemos por coisas difíceis, não se compara com aquilo de bom que Ele já fez por nós. E é por isso que nós temos que ser grato em tudo. E o Senhor nos ensinou como nós devemos orar. Lá em Mateus 6 fala, Jesus ensina: Pai nosso que estás no céu. Ou seja, Ele engrandece o Senhor primeiro e fala: o Senhor é o meu Pai. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. E aí então, depois de ele engrandecer ao Senhor, de adorar ao Senhor, reconhecer quem o Senhor era na vida dele, ele começa a fazer os pedidos dele. Do pão e todas as outras coisas que você sabe. Então, diante de uma situação de ansiedade, o que nós devemos fazer é colocar a nossa ansiedade para o Senhor. Falar: Senhor, eu reconheço que o Senhor é bom. Eu reconheço que o Senhor está além de um problema. Que o Senhor é maior que qualquer coisa. E eu coloco aqui o meu pedido diante do Senhor. Faz a tua vontade. Tira de mim toda a ansiedade. A ansiedade não nos ajuda a resolver os nossos problemas, mas ela tira as nossas forças para resolvê-los. Se a ansiedade resolvesse o problema das pessoas, a gente não teria quase problemas. Pelo contrário, a gente está no meio de uma geração tão ansiosa, tão preocupada, tão doente emocionalmente. E nós temos a chave aqui do que fazer. Muitas vezes nós falamos para o nosso irmão: olha, eu estou preocupado com isso, olha, eu estou preocupado com aquilo. E nós esquecemos de falar para a pessoa certa. Esquecemos de colocar a nossa ansiedade no lugar certo. A nossa ansiedade tem um lugar, é no Senhor. E depois disso, a Bíblia nos diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês. O que é? Depois que nós colocamos tudo isso diante do Senhor, o Senhor nos devolve uma paz que guarda o nosso coração e a nossa mente. Essa palavra guardará aqui no original tem um sentido de quando um soldado está diante do seu território, ele fica ali de vigia guardando para que nenhum inimigo toque. Esse é o sentido. Então, quando nós colocamos a nossa ansiedade para o Senhor, quando nós oramos ao Senhor, entregamos tudo isso para o Senhor, Ele mesmo vai guardar como um soldado a nossa mente e o nosso coração. A paz de Deus vai guardar o nosso coração. Não é guardar e colocar no bolso, não, é estar de vigília. O tempo todo Ele vai estar guardando, para que você não seja atacado. Aqui diz, é muito claro, guardará o coração e a mente. Nós somos muito atacados nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. O diabo tenta lançar setas de tristeza, de desânimo, de ansiedade, de preocupação, o tempo todo. O tempo todo. Ninguém está isento disso. Mas quando nós, através de um relacionamento que nós temos com o Senhor, nós colocamos, Deus, eu estou aqui, eu estou ansioso, me ajuda. Ele vai lá e vai blindar o seu coração e a sua mente. Ele vai guardar a sua mente e o seu coração com a paz que vai além das circunstâncias, que vai além das dificuldades, que ninguém pode dar. O mundo não pode dar essa paz, só o Senhor pode nos dar essa paz. Muitas vezes nós encontramos em uma situação em que nós queremos paz a qualquer custo. Nós estamos diante de uma sociedade que quer paz a todo custo, que toma remédio de forma descontrolada, que usa drogas de forma descontrolada, tentando achar a paz. E vai em coaching, vai nisso, aquilo, procura a paz. E a Bíblia aqui nos fala que a paz está no Senhor, que a paz vem de Deus, que ela não é humana. Mesmo quando tudo vai mal, o Senhor guarda o seu coração com a paz que é dele. Esses dias atrás eu estava um pouco angustiada, estava um pouco triste. E eu não estava entendendo muito porquê. E aí o Atos chegou em casa, ele me viu triste e ele falou, o que foi? O que está acontecendo? Eu falei, eu não estou legal, eu não sei porquê. Aí ele geralmente fala, não, vamos sentar aqui, vamos conversar, o que está acontecendo, né? Mas aquele dia ele falou assim para mim, vai orar. Aí eu falei, poxa vida, o que é isso? Ele não quis nem ouvir o que eu tinha para falar. Na hora eu fiquei chateado com aquela situação. A gente almoçou, sentamos lá na sala. Aí ele saiu para trabalhar e Deus falou comigo, a sua ansiedade, a sua preocupação, você precisa colocar diante de mim. É através da oração que você vai vencer. O Atos te deu o melhor conselho. Ele poderia muito bem conversar comigo, mas Deus queria me ensinar que é só o Senhor que pode tirar isso do nosso coração. É só o Senhor que pode trazer paz. E naquela tarde eu orei, coloquei o louvor e orei. E quando ele chegou à tarde eu já estava bem. Eu não dependi de uma conversa. Eu não busquei um conselho nele. Na hora eu busquei. Mas depois, quando Deus me falou, Ele mesmo me fortaleceu. Ele mesmo colocou a paz que excede o entendimento no meu coração. E é isso que nós devemos buscar. A força não está dentro de nós. A solução dos nossos problemas não está dentro de nós. Ela não vem de dentro, ela vem do alto.
Continuando, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Esse foi um dos primeiros versículos que a gente decorou quando era criança. E meu pai sempre falava, é isso que tem que ocupar a mente de vocês. E hoje nós estamos aí com a cabeça cheia de problemas, cheia de coisas. Notícia é o tempo todo. Você entra aí no WhatsApp, tem notícia. Você vai no Instagram, tem notícia. Você vai no Facebook, tem notícia. O jornal tem notícia. Nós somos o tempo todo bombardeados de coisas ruins. E quando chega no final do dia, você já está cansado. Você já está triste. Você fala, meu Deus, não tem esperança. Mas aqui, o apóstolo Paulo nos exorta falando, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, deve ocupar o nosso pensamento. E agora eu te pergunto, o que você tem consumido nesses dias? O que você tem deixado entrar no seu coração? O que você tem assistido? O que você tem ouvido? O que você tem tocado? Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, influencia a nossa maneira de pensar. Se nós ouvimos o tempo todo coisas ruins, dificuldades, problemas, críticas, nós vamos nos tornar essa pessoa. Essa pessoa crítica, essa pessoa pessimista, essa pessoa que só pensa em problema. Você já conversou com alguém que ela só conversa de problema? Meu Deus, como isso é ruim. E aqui Paulo fala, comece a pensar em tudo aquilo que é justo, puro, amável. A gente poderia aqui falar a noite toda a respeito dessas coisas. Mas o que eu quero trazer ao seu coração é o que você tem consumido, o que você tem pensado. Aquilo que nós pensamos pode gerar vida ou pode gerar morte. Antigamente, no Velho Testamento, adulterar, o adultério, era quando você fazia sexo com outra pessoa, ou, enfim, tinha relações sexuais com ela. Mas Jesus trouxe uma nova realidade para nós, dizendo que se você olha para uma pessoa e a cobiça, ou seja, está no campo do seu pensamento ainda, você já está pecando, você já está adulterando. Entende quão sério é isso? Porque nós precisamos guardar a nossa mente e o nosso coração. Por isso que nós precisamos da paz do Senhor para guardar a nossa mente e o nosso coração. Com quem você tem andado? Com quem você tem falado? Isso influenciará a forma como você pensa. Em Provérbios fala que aquilo que nós pensamos a nosso respeito, isso é verdade. Como nós pensamos a respeito de nós mesmos, isso é verdade. Ou seja, o que determina a nossa vida é como nós pensamos a respeito de nós, a respeito de quem Deus é e a respeito do outro. E se isso tudo está distorcido, nós vivemos uma vida totalmente distorcida, totalmente torta. Por isso nós precisamos clamar ao Senhor pela transformação da mente, a renovação da mente, como diz em Romanos. E temos a mente de Cristo em nós, porque a mente de Cristo, ela não estava no contexto dele, mas ele estava no céu, naquilo que Deus desejava
para o ser humano aqui na terra. A palavra diz que se nós pensarmos apenas nas coisas da terra, nós somos os homens mais miseráveis. O que nós temos pensado, isso determina muita coisa. E Paulo aqui fala que nós devemos pensar nessas coisas aqui, nessa lista aqui. Ele não está dizendo a respeito de pensamento positivo. Muitas vezes nós achamos que se a gente pensar só coisas boas, a nossa vida vai ser boa. Não. Não é isso. Nós não vivemos de pensamento positivo, nós vivemos por fé. Porque nós acreditamos que mesmo que nós passarmos por situações difíceis, o Senhor está no controle. O Senhor vem ao nosso socorro. E que ainda que nós pereçamos até o último dia da nossa vida, nós vamos desfrutar da glória eterna com o Senhor. Esses dias eu fiquei muito impactada com o velório da nossa pastora Jaqueline. Foi muito triste. Foi muito triste saber que até o último dia da vida dela, ela sofreu. Ela teve dores e dificuldades por causa da enfermidade dela. E a dor da saudade fica, porque ela era uma pessoa muito querida. E quando eu olhei o velório, a gente viu os familiares ali, tristes. E na hora que o pastor Reinaldo pegou o microfone, ele falou: se alegrem. Aquilo mexeu comigo e eu falei: meu Deus, é tão difícil ouvir isso num velório. Mas esse deve ser o nosso pensamento como cristão. Que a dor é só para essa vida, a dor é só nessa terra. Que o que nos aguarda na eternidade não haverá dor, não haverá choro. E com certeza ela está com o nosso Pai, totalmente curada. E é isso que nos conforta. Então, o que nós pensamos determina aonde nós vamos chegar. Determina o que nós vamos ser. Eu gosto muito daquela passagem que Davi fala. Ele estava muito angustiado por situações. E naquele momento ele fala: alma, se aquieta, espera em Deus. Eu acredito que naquele momento, quando ele falou aquilo, a mente dele estava tão cheia de problemas, o coração dele estava tão aflito, que queria governar a vida dele. Mas ele teve um entendimento de que a alma dele, os sentimentos dele, os pensamentos dele não guiam ele, mas o Senhor. E ele disse: se aquieta, alma, espera em Deus. Versículo 9 fala assim: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Depois de tudo isso que Paulo falou a respeito da alegria, de colocar nossa ansiedade no Senhor através da oração, viver uma vida moderada, colocar os nossos pensamentos, coisas que vão nos edificar. Aqui Paulo fala: pratiquem todas essas coisas. Eu escrevi uma frase que fala assim: se o conhecimento não me leva à prática e à obediência, ela é frágil e sem sentido. Então aqui Paulo fala muita coisa. Olha, tá aqui o que vocês devem fazer. Mas se vocês não colocarem isso em prática, se vocês não fizerem isso, não tem o que fazer.
Muitas vezes nós queremos um milagre do Senhor, que Ele derrame sobre nós a paz, que Ele faça isso por nós, resolva os nossos problemas. Mas a parte que nos cabe de obediência, de prática da palavra, nós não fazemos. Nesses últimos dias nós temos ouvido os nossos pastores constantemente falando a respeito disso, de que o conhecimento não leva a lugar nenhum se você não colocá-lo ele em prática. Sobre você construir coisas por aparência, você fazer coisas por aparência. E aqui Paulo fala, se nós ouvirmos, se nós colocarmos em prática, para mim isso, e o Deus da paz estará com você. Quando eu li esse versículo, eu fiquei extasiada, porque às vezes a gente está buscando tanta coisa, estamos buscando a paz, estamos buscando a resolução dos nossos problemas. E nós oramos, colocamos diante do Senhor tudo isso, e Ele coloca a paz que excede todo entendimento no nosso coração. Só que a gente para por aí, a gente para aqui, ó, no versículo 8. A gente se contenta com a paz, a gente se contenta muitas vezes com a bondade de Deus. Mas Paulo aqui, ele está falando, não se contente só com a paz que ele tem para dar. Se você quer ir além, se você quer subir o nível, coloca tudo isso em prática. Que não mais a paz vai estar com você, mas o Deus da paz. Moisés, em Êxodo 33, o Senhor fala que a bondade dele seguiria ele. E acompanhariam ele, e a presença. E aí ele fala, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não quero ir. Muitas vezes nós estamos buscando essa paz que excede todo entendimento. Mas Deus nos convida nessa noite a ir além. Não só experimentar a paz. Eu sou o Deus da paz. Eu sou o Deus Emanuel que está com você em todas as circunstâncias. Eu sou Shalom, Deus da paz, que estará com você nos momentos mais difíceis. Mesmo quando você perder um parente, mesmo na doença, mesmo na crise financeira, o Deus da paz estará com você. Não é só a paz, não se contente só com a paz de Deus, mas queira o Senhor da paz, o Senhor da bondade, o Senhor da santidade, o Senhor do poder, o Senhor do governo, porque quando Ele está com você, todas as coisas vêm com Ele. Feche seus olhos. Você está aí na sua casa, não se distraia. Diante disso tudo que eu falei, o Senhor quer nos ensinar a ter alegria no momento de tristeza, a lançar as nossas ansiedades no Senhor, a ter pensamentos de santidade que vão nos edificar, mas também a obedecer a palavra dEle, e a presença dEle estará conosco. Meu Deus, meu Pai, eu não sei o que está passando no coração de cada irmão, Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que cada um em sua casa está passando, meu Deus. Toda tristeza, angústia,
dificuldade no casamento, dificuldade financeira, perdeu o emprego. Ô Senhor, tem misericórdia, Senhor. Alcança a vida de cada um agora, no nome de Jesus. Coloca em nossos corações a alegria eterna, o anseio pela volta de Cristo, porque o Senhor está próximo. Nós não precisamos ficar presos nessa terra, mas nós precisamos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, onde a nossa fé deve estar firmada. Oh Jesus, coloque em nós a alegria que ultrapassa as circunstâncias, a paz que excede o entendimento. Em nome de Jesus, meu Deus, transforma a nossa mente. Transforma a nossa mente, purifica, Senhor, o nosso coração, purifica os nossos pensamentos, Senhor. Se alguém em casa tem lutado contra pensamentos de suicídio, contra pensamentos de ansiedade, de depressão, de pornografia, de vícios, em nome de Jesus, Pai, alcança essa pessoa na sua casa, transforma o pensamento, coloca a mente de Cristo. Eu quero profetizar nessa noite a liberdade do Senhor, a liberdade de cativos na alma, na mente, a paz do Senhor guardando a mente, o coração dos meus irmãos. Que não importa a dificuldade, não importa a circunstância, o Senhor estará nos guardando, o Senhor estará nos protegendo. Eu posso até chorar, eu posso até me abater, mas eu estarei firmado. Em nome de Jesus, Pai, coloca essa firmeza no coração da tua igreja. Coloca, Senhor, esse anseio, Deus, pelo Senhor, pelas coisas do Senhor. Nós não queremos ficar presos a coronavírus, a crise financeira, a crise na saúde. Não, meu Deus, a nossa pátria é no céu. Em nome de Jesus, meu Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor nos acompanhe. Nós queremos te obedecer, nós queremos cumprir a tua palavra. De que vale, Senhor, conhecemos tudo, sabemos de tudo a respeito da Bíblia e não colocarmos em prática. Deus, nos faz coração ensinável, humilde, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Deus, e mais do que tudo isso, mais do que alegria, mais do que paz, nós queremos o Senhor acima de todas as coisas. Nós não queremos nos contentar apenas com paz, com alegria, com bondade. Nós queremos, Senhor, o Senhor, a tua presença. O Deus da paz estará conosco. É isso que nós queremos para a nossa vida, Deus. Ainda que fiquemos ansiosos, ainda, Senhor Deus, que fiquemos preocupados, ainda que, Senhor Deus, os problemas venham sufocar o nosso coração, Deus, queremos ter a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor pega na nossa mão e caminha todos os dias. O Senhor é Emanuel, o Senhor é Deus conosco. Deus, toca na vida de cada irmão na sua casa agora, Deus. Nós estamos distantes de corpo, mas eu sei que há o Espírito do Senhor que pode tocar. Deus, aquela pessoa que está fraca, aquela pessoa que está, Senhor Deus, sem sentido para a vida, que nesse momento Teu Espírito Santo venha renovar. Deus, venha trazer paz, venha trazer alegria. Em nome de Jesus, Pai. Nós não somos aqueles que retrocedem. Nós lemos aqui a respeito dessa estatística de suicídio, de overdose. Nós não aceitamos
meio, Senhor. Nos usa, Deus, nos usa para curar pessoas, para alcançar pessoas, para pregar paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz do Senhor. Levanta, Senhor, pessoas pacificadoras no nosso meio. Levanta homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, idosos, que se levantam e dizem: aqui não, eu posso passar por dificuldade, mas o Deus está comigo. Se eu conseguir, você vai conseguir também. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós não queremos andar, viver uma vida de ansiedade. Nós não queremos viver uma vida, Senhor Deus, de preocupação, de angústia. Mas antes nós queremos nos alegrar no Senhor, na Sua presença, desfrutar da Sua paz. Em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra seja gravada no coração de cada irmão, como foi gravada na minha, Senhor. Em nome de Jesus.